A graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, esteja sobre todos vocês, meus irmãos e irmãs. É sempre um motivo de grande alegria nós refletirmos nos ensinamentos da palavra do Senhor. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. E eu farei a leitura do versículo 4 até o versículo 9. Esse texto ele trata da famosa serpente de bronze. Que Deus tenha misericórdia e nos acrescente o conhecimento com base nesse texto, na sua palavra, nesta hora, nesta noite. Números capítulo 21, versículos de 4 a 9, você também que nos acompanha na sua casa, também pode acompanhar a leitura do texto e depois, com bastante atenção, a exposição desse texto também para o seu crescimento espiritual. A palavra de Deus nos diz que então partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. E o que eles falaram? Nos diz: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Alguns textos que a gente lê, parece que você já ouviu esse texto, eu estou repetindo outro texto já lido em outros domingos, mas é porque o povo insiste algumas vezes no mesmo pecado. Não é repetição da história lá, é o povo continuando na prática do pecado mesmo. E nos diz na sequência, eles declaram para Moisés, e Deus também é testemunha disso: e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Coisa grave aqui. Verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, ou serpentes venenosas, que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava para a de bronze e sarava. Meus irmãos, esse texto aqui ele é muito importante e é muito interessante também. E ele é muito importante porque ele traz para nós aqui três grandes verdades. A primeira verdade é que esse texto revela a condição de toda pessoa neste mundo, de todo ser humano. Nós não somos diferentes do povo de Israel do Antigo Testamento. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então esse texto, ele revela para nós esta primeira verdade, a verdade de que nós somos pecadores e que o nosso pecado, que o seu e o meu pecado se constitui numa grande ofensa a Deus. Eu quero refletir com você sobre este primeiro ponto aqui. Os nossos pecados
se constituem numa grande ofensa a Deus. Aqui, irmãos, apesar de sermos lembrados que toda a humanidade ela está sob essa condição de pecadores diante de Deus, e que sendo pecadores, estão separados da bênção de Deus, da presença abençoadora de Deus e sofrerão as consequências. Mas quando nós paramos para refletir sobre a nossa condição como povo de Deus, assim como estes aqui desse texto, quando nós paramos para refletir que como crentes nós ainda pecamos e que como filhos de Deus, ao pecarmos, os nossos pecados ofendem a Deus, ofendem a sua santidade, entristece o seu Espírito Santo. Isso não é coisa pequena. Isso é coisa muito grave. Por quê? Deus, Ele é bom para com todos, já nos diz a sua palavra. Aliás, um testemunho da bondade de Deus é o que nós estamos ouvindo e vendo. A chuva que cai. Porque a Bíblia diz que quando Deus manda a chuva, manda o sol, faz brilhar a luz do sol, Ele faz brilhar a luz do sol sobre pecadores que vivem na prática do seu pecado, escravizados ao seu pecado, e pecadores redimidos. Ele manda chuva e sol sobre justos e sobre injustos. Mas há um povo neste mundo que foi alcançado pelo Evangelho. Há um povo neste mundo que foi alcançado pela graça de Deus. E este povo que vive pela fé no Evangelho é um povo que tem a bênção ou as bênçãos de Deus, não apenas as bênçãos naturais de Deus, mas é um povo que é alvo do grande amor de Deus. É um povo que é objeto do amor de Deus manifestado ao enviar o seu Filho para morrer na cruz. É um povo que motivou e convenceu Deus a abrir mão do seu Filho puro, perfeito, santo, e entregá-lo na mão de pessoas impuras, cruéis, para que fosse crucificado na cruz. Este povo são vocês. Este povo são todos aqueles que creem no Evangelho. São todos aqueles que vivem pela fé. Este povo tem sobre si os olhos amorosos de Deus, tem sobre si o cuidado especial de Deus, tem sobre si dioturnamente todas as bênçãos de Deus. Deus trabalha em favor desse seu povo, em favor da sua vida, que crê no seu Filho Jesus Cristo e procura viver de acordo com a sua palavra. Este povo aqui, desse texto que eu li para vocês, também era o povo de Deus. Povo pelo qual Deus moveu céus e terra para libertar do Egito, do poder de Faraó, que os escravizava. Deus que, ao libertar esse povo, manifestou o seu poder, o seu grande poder, através das 10 pragas do Egito, manifestando que Ele é o verdadeiro, o grande, o único Deus Todo-Poderoso, que ouviu o gemido desse povo que sofria na mão daquele homem cruel, daquele governo cruel, que se julgava o Deus na terra, Faraó. Deus ouviu o gemido do seu povo, o povo judeu, e Ele veio salvar esse povo, e agora Ele está conduzindo esse povo, além de ter libertado esse povo da escravidão, Ele está conduzindo, carregando esse povo no seu colo, por aquela terra deserta, por aquele deserto que não tinha vida, que trazia sofrimento, mas que esse povo usufrui agora do sustento de Deus, usufrui agora do pão que Deus envia, usufrui do cuidado de Deus
Deus para que as suas vestes, as sandálias dos seus pés não se gastem. Deus está cuidando do seu povo à medida que conduz esse povo em direção à terra de Canaã. Esse povo é alvo do amor de Deus, assim como você que é pai e mãe, ama o seu filhinho, a sua filhinha com grande amor. Deus ama esse povo muito mais. E Deus nos ama como o seu povo também. Mas, meus irmãos, quando nós lemos esse texto, nós devemos ficar chocados, entristecidos pelo comportamento desse povo que está sob a bênção, debaixo da proteção de Deus, do sustento de Deus. Deus mandou até pão do céu para saciar a fome desse povo. Deus mandou até carne para matar a vontade de comer carne que o povo tinha. Milagrosamente, Deus sustentou esse povo durante 40 anos no deserto e eles não passaram fome nem um dia. Deus milagrosamente por algumas vezes proveu água da rocha, por exemplo, como vimos a semana passada. Então esse povo tem um pai amoroso, tem um pai que os ama, os protege, tem um pai que, como uma galinha, acolhe debaixo das suas asas os seus filhotes, os seus pintinhos, e quando a galinha sente que algum outro animal está ameaçando a segurança dos seus filhotes, ela parte para cima, não importa o tamanho desse outro predador, mas ela parte em defesa dos seus filhotes. Deus ama o seu povo com tamanha intensidade e cuida deles. E o que o povo responde para Deus com as suas atitudes, com o seu comportamento? O texto, quando nós lemos no versículo 5, o povo está reclamando contra Deus e contra Moisés. É grande ofensa, irmãos, este pecado. Não apenas este, obviamente, mas esse texto aqui, ele expõe essa grande ofensa do pecado que você e eu muitas vezes também praticamos diante de Deus, que cuida de nós com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, e nós reagimos muitas vezes desta maneira, como reagiu o povo de Deus no Antigo Testamento. Vocês observaram o que o povo diz para Moisés e diz para Deus, do cuidado de Deus, do pão que Deus dá para o sustento desse povo? Esse povo, ele começa a reclamar, e não é a primeira vez que ele faz isso, mas ele reclama novamente para Moisés e para Deus, primeiro questionando por que Deus os tirou do Egito. Eles sabiam por que Deus os tirou do Egito. É claro que Deus os tirou do Egito para a liberdade, porque eles estavam escravizados. Assim como Deus tirou você e eu e todo aquele que crê no Evangelho, Deus tirou da escravidão do pecado. Deus tirou das trevas. Deus tirou da escravidão dos nossos vícios. Deus nos tirou da escuridão e nos faz agora enxergar a verdade, enxergar e viver na sua presença, na luz. Mas o povo questiona, por que nos fizesse subir do Egito para que morramos nesse deserto? Olha a maldade do povo. Será que de fato Deus havia tirado o seu povo do Egito com a intenção de fazê-los morrer no deserto? Será isso possível? Será que Deus tirou esse povo das mãos de Faraó, que o tratava com tamanha crueldade, para que esse Deus agora fosse mais cruel a esse povo no Egito, no deserto? Mas o povo questiona de maneira provocativa, provocando a ira de Deus. Muitas vezes o crente é tentado a fazer esse tipo de pergunta, porque se você se deixa levar pelo seu coração, você também cai nesse tipo de ofensa a Deus. Você pode começar a querer questionar a direção de Deus sobre a tua vida, querer questionar os propósitos, os acontecimentos, os fatos, a maneira como Deus está conduzindo a sua história.
e querer questionar Deus irado, e querer questionar Deus como esse povo aqui é impaciente. Já perceberam que quando você está impaciente, quando nós estamos impacientes, nós corremos o risco de fazer bobagem, de falar bobagem, de sermos ofensivos, agressivos, de provocarmos uma situação que não precisava. É por isso que a sabedoria popular já diz: se você está de cabeça quente, chega em casa e vê uma situação e está de cabeça quente, vai dar uma volta, vai esparecer um pouco, depois você volta e com mais calma você conversa. Mas para você que é crente, nós podemos dizer: vai orar, entra no teu quarto, vai no banheiro, fica sozinho em algum lugar, se prostra diante do Senhor e faz a tua oração para que Deus traga paciência, traga refrigério, e você não fale coisas irrefletidamente, e você não peque, e o teu pecado se torne uma grande ofensa a Deus. O versículo diz que esse povo, à medida que eles caminhavam, no versículo 4, diz que eles se tornaram impacientes no caminho, e agindo de maneira impaciente, motivado pela sua impaciência, pelo seu coração pecaminoso, eles então falam contra Deus. Eles então falam de maneira provocativa diante do Senhor. E eles continuam e dizem mais a Moisés e também a Deus: nos trouxeste para um lugar que não tem água, não tem pão e não tem água. Mentira! Porque Deus estava dando pão para eles, Deus não estava deixando eles morrerem de sede, Deus provinha para eles todo o sustento necessário, proveu para eles todo o sustento necessário para que eles vivessem, para que eles chegassem ao alvo que Deus mesmo preparou. Meus irmãos, mas a maneira como esse povo fala, na sua impaciência, no seu pecado, na sua irritação pecaminosa, é muito ofensiva, é muito grave. Olha como eles dizem a Deus: a nossa alma tem fastio deste pão vil. A nossa alma tem fastio desse pão vil. Irmãos, o que significa essas palavras? Deus está abençoando você. Deus te deu uma família. Deus te deu filhos. E você, naquele momento de irritação, você se volta para Deus e você reclama dos seus filhos para Deus. Deus te deu um cônjuge, ou marido, ou esposa, e no momento de irritação, você, como um cristão, como um filho de Deus, que tem sido abençoado por Deus, você se volta contra Deus, e na sua impaciência pecaminosa, você diz que já não aguenta mais o teu marido, a tua esposa, o teu lar, o teu emprego, de maneira provocativa, ofensiva a Deus, sem refletir. Você se deixa ser levado pela sua impaciência e pela tendência do seu coração e fala o que não deveria falar e peca o que não deveria cometer, o pecado, e ofende a Deus na sua santidade, no seu cuidado, no seu amor para com você que é filha e que é filho de Deus. Meus irmãos, essas palavras dos filhos de Deus no Antigo Testamento é como se eles dissessem para Deus: a nossa alma detesta esse pão oco. A palavra vil aqui tem esse sentido. Esse pão é um pão leve, um pão oco, um pão que não traz uma substância que desejávamos. Nós não aguentamos mais, nós detestamos esse pão. Você faz um sacrifício, junta uns trocados, pensa no melhor presente que você gostaria de dar para o seu filho ou a sua filha, sabendo que imaginando que ele vai se alegrar com esse presente de aniversário,
e você se prepara, faz o esforço, o sacrifício, compra, e no dia do aniversário você entrega esse presente para o seu filho, e ele naquele momento recebe com grande alegria, grande prazer a sua filha, mas daqui a pouco ele já não quer mais saber desse presente, e ele, na sua irritação, reclama para você, e você diz: mas filho, eu fiz um sacrifício grande. Filho, o meu salário não é grande assim, a mamãe ou o papai teve que fazer umas economias para comprar esse presente, porque a gente sabia que você ia gostar de receber esse presente, e você ouve do seu filho: eu detesto esse presente. Eu não mandei você comprar esse presente. A sua filha ou seu filho fará isso para você, certamente você vai ficar com o seu coração entristecido. O povo de Deus está tendo essa reação diante de Deus. É uma grande ofensa a Deus, meus irmãos. É certo que a humanidade toda está em pecado. E qualquer pecado é ofensa a Deus. Mas quando você, como um crente, quando você que é convertido, que é alvo do amor de Deus já, você comete pecados diante de Deus, você age na sua impaciência de maneira pecaminosa, o seu pecado se torna uma grande ofensa diante do Senhor. É por isso que a palavra de Deus já nos exorta a que nós não entristeçamos o Espírito Santo de Deus com as nossas atitudes, com o nosso pecado. Esse texto, meus irmãos, então nos chama a atenção a estarmos vigilantes, a estarmos atentos. Porque também nós estamos sujeitos a esse tipo de pecado, estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a entristecer o Espírito Santo de Deus em nossa caminhada em direção a Canaã celestial, como lembrou o nosso presbítero Daniel. É possível que em algum momento nesse deserto que nós vivemos aqui neste mundo, nós sejamos tentados a reclamar do pão de cada dia que Deus nos dá. Sejamos tentados a reclamar do emprego, da família e assim por diante. Estejamos atentos, vigilantes e nos esforcemos para que, ao invés de cedermos à tentação, à fraqueza do nosso coração, nós tenhamos sempre um coração grato a Deus. E o louvemos, e o exaltemos, e o amemos cada vez mais, conscientes de que Ele está cuidando de nós em todo momento, em todo tempo. Então guarde no seu coração essa primeira lição aqui. Lembre-se que o nosso pecado é uma grande ofensa a Deus. E esteja atento, e se esforce, e busque o Senhor, e seja paciente. A longanimidade precisa ser praticada, porque toda vez que nós nos deixamos levar pela impaciência, nós cometemos pecado diante do Senhor. Mas, meus irmãos, o texto nos apresenta ainda uma segunda lição. Como eu disse, precisamos estar atentos e o primeiro ponto nos chama a essa aplicação, a nos esforçarmos para não cair. E se cairmos? E se pecarmos? Irmãos, toda ofensa, todo pecado, clama pela justiça de Deus. Deus, Ele é justo no seu agir. Deus, Ele trata o pecador com justiça. E Deus não deixa de tratar, ainda que esse pecador seja o seu filho. Seja um pecador redimido, que confie no Evangelho, que confie na sua palavra. Assim foi com o povo de Deus no Antigo Testamento também. Observe que a ofensa desse pecado reclamou a justiça de Deus, atraiu a justiça de Deus. Deus não pode deixar impune os nossos pecados. Mas eu tenho certeza de que nenhum de nós nos alegramos, desejamos sentir o peso da justiça de Deus. O melhor é não pecarmos. Mas se pecarmos, estejamos cientes de que Deus vai agir com justiça. O versículo 6, então, Deus reage diante dessa ofensa do povo. E o versículo 6 nos diz que então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras ou venenosas, como eu já disse. E o que faziam essas serpentes? Mordiam, é claro. É o que mais faz uma serpente, uma víbora venenosa. Se você provocar, se você cochilar, ela vai morder você.
E a mordida de uma serpente venenosa traz sérias consequências. Conta a minha mãe a experiência do meu avô, que foi mordido por uma cascavel. Ele foi pego de surpresa. A cascavel estava preparada e ele passou, num contexto rural, trabalhando na roça, e quando ele passou, ele foi alvejado pela cascavel. E ele sofreu as consequências do veneno daquela víbora, daquela cobra, daquele animal peçonhento. E não foi coisa pequena. E ele ficou com algumas sequelas ao longo da sua vida, por muito tempo. E naquela época, naquele lugar, não tinha o soro tão fácil, né? E tão rápido, e não teve soro, não teve jeito. Então foi um milagre, né? Deus teve misericórdia e não permitiu que ele morresse. Mas, via de regra, se alguém é mordido por uma cascavel, por uma cobra peçonhenta, o resultado é o quê? A morte. Meus irmãos, curioso, porque que Deus usa aqui a figura, a ilustração de cobras para combater o pecado, para praticar a sua justiça. É simples. Quando você vai para Romanos, o apóstolo Paulo vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, certamente morrerá. Como é que Deus trata o pecado? Pela sua justiça, Deus é obrigado a tratar o pecado com a punição da morte. Por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão. Pelo pecado a morte, por isso todos morreram, destituídos estão da glória de Deus. Essa é a condição de toda a humanidade. Por isso que esse é o destino de todo pecador sem Jesus Cristo. A punição, o juízo de Deus traz a morte. É interessante porque mesmo no contexto antigo, no Oriente Médio antigo, a cobra ela já era temida pela população, pela sociedade da época. Ela era símbolo também de caos e de morte, apontando para o fim daquele que peca. Então é usada aqui no texto como esse símbolo, é usada por Deus para aplicar a sua justiça, ou seja, o castigo eterno. É isso que o pecado faz com o ser humano, nós já sabemos disso. Ele nos separa de Deus, ele nos separa da vida. Quando Adão pecou lá no Éden, a punição foi a morte para a humanidade. Este mundo sofre as consequências da morte por causa do pecado de Adão e de Eva. Essa é a segunda lição que esse texto nos traz aqui. Nos mostra a gravidade dos nossos pecados. É o pecado que separa o homem de Deus. É o pecado que leva o homem, o ser humano, ao sofrimento eterno. Esse é um preço altíssimo que o ser humano paga por causa do seu pecado, porque Deus precisa aplicar a sua justiça. E a justiça de Deus ao pecador é a condenação do pecador ao inferno, ao sofrimento eterno. Esse é o salário para o que peca, a morte eterna. É por isso que aqui no texto, observe que como é interessante nós entendermos por essa perspectiva. Observe que o versículo 6 diz que o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Essas serpentes mordiam o povo. E qual foi o resultado, gente? Muitos morreram. O texto diz que morreram muitos do povo de Israel. Veja a ênfase do texto. Não foram alguns, mas muitos morreram. O pecado faz isso na vida das pessoas. O pecado faz isso em toda a humanidade. O resultado é a morte, as trevas, o sofrimento eterno, a escuridão. Quão triste isso, né, gente? Que fim triste para aquele que foi criado por Deus como sendo a coroa da criação.
Que fim triste esse para o ser humano. A criação especial de Deus, que justamente por ter recebido de Deus o livre arbítrio, o poder para decidir, decide desobedecer a Deus, sabendo dessa consequência, sabendo desse resultado, e esse resultado, essa consequência não pode ser adiada, não pode ficar para depois, imediatamente já recebeu a punição pelo seu pecado, a morte, a separação de Deus. O texto, quando traz aqui a figura das víboras mordendo e o resultado sendo a morte, é para nos trazer à memória que nós não podemos brincar com o pecado. É para nos trazer a consciência da consequência do pecado diante da justiça de Deus. E a justiça de Deus não existe brechas, como existe na nossa justiça. Ele aplica a sua justiça, ele é obrigado a aplicar a sua justiça. Mas, meus irmãos, a boa notícia é o que vem agora, no último ponto desse sermão nesta noite. Os versículos continuam e você observa que no versículo 7, o povo vem a Moisés, se dirige a Moisés, ao ver a morte se aproximando cada vez mais daqueles que ainda restam ali, eles se veem acuados e são conduzidos, motivados diante da situação da morte, do caos, ao arrependimento. E é isso que eles fazem. Eles se arrependem de ter falado mal contra Moisés e falado mal contra Deus. E suplica a Moisés que clame ao Senhor por eles, que interceda ao Senhor por eles, naquele momento e naquela situação, para que haja livramento ali, meus irmãos. Qual é a terceira lição desse sermão nessa noite aqui? Não importa o tamanho da ofensa que o seu pecado cause a Deus. E que até mesmo não importa se o resultado do pecado seja a morte eterna. Porque em terceiro lugar, maior do que qualquer ofensa do pecado é o perdão de Deus. Meus irmãos, se o pecado ele pode trazer tamanha ofensa a Deus, nós precisamos nos lembrar de que maior é o perdão que Deus nos oferece em Cristo Jesus. E esse terceiro ponto aqui, ele é especialmente importante para nós, cristãos, para aquele que crê na palavra, no Evangelho e no Senhor Jesus Cristo. A ofensa do nosso pecado é grande, mas maior do que a ofensa é o perdão de Deus para com aqueles que se arrependem e buscam o perdão de Deus em Jesus Cristo. Então o povo se volta para Moisés, arrependidos. Observe que não estamos falando de pecadores contumazes, rebeldes, mas pecadores que se arrependem dos seus pecados. E eles se voltam para Moisés e diz, confessando: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Meus irmãos, isso aqui é precioso. Você que crê em Jesus Cristo, você que é uma pessoa convertida, você já não se acostuma mais com o pecado. Já não é o ambiente pecaminoso, o contexto pecaminoso, já não é mais natural ao crente. Por isso, toda vez que o crente peca, ele deve ser levado ao arrependimento. É natural agora o arrependimento. Assim como esse povo de Deus no Antigo Testamento também. E quando nós pecamos, nós que pertencemos a Deus, Ele que nos ama tão profundamente, Ele não permite mais, Ele não deixa mais que você se acomode no seu pecado. Assim como Ele trouxe aqui, ou enviou aqui no meio desse povo, serpentes venenosas sobre a vida do seu povo hoje, Deus também age para que você não permaneça no pecado e seja levado ao arrependimento.
E eu quero parafrasear aqui. Deus muitas vezes envia serpentes venenosas na vida dos crentes hoje. Principalmente crentes que muitas vezes são semelhantes ao povo de Israel na sua teimosia. Porque se ele agora pertence a Deus, se ele é um pecador redimido, um pecador alcançado pelo Evangelho, Deus não vai abrir mão de você. Deus não vai permitir que você continue falando contra ele, falando contra os seus servos, falando contra o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, um pecador rebelde. Deus vai te quebrar. Deus vai enviar serpente para você ser levado também ao arrependimento. Deus fez isso com o seu povo no passado, mas Ele continua fazendo isso com o seu povo nos dias de hoje. Também para que nós sejamos levados ao arrependimento, confessemos o nosso pecado e usufruemos do seu perdão. Nos beneficiemos do perdão que Ele nos oferece em Cristo Jesus. E aqui está a coisa mais bela desse texto. Porque não importa se você também, nos dias de hoje, tenha falado contra Deus, contra o seu amor, contra a sua graça, contra o seu Filho, Jesus Cristo, a maneira como Ele tem abençoado você, mas como um filho de Deus, se você pecou assim também. Não importa o tamanho do pecado, se você se arrependeu, a graça de Deus, o perdão de Deus é maior do que qualquer ofensa. Meus irmãos, é muito grave, foi muito grave essa atitude do povo aqui. Deus preparou um pão especial. Deus preparou água de maneira milagrosa para esse povo algumas vezes. Deus cuidou desse povo com todo o carinho. E como esse povo reage diante de Deus? Não é assim que você tem reagido algumas vezes também? Será que nós também não temos reagido assim também a esse Deus que tanto nos amou? A esse Deus que nos deu o seu Filho bendito para morrer por nós, cuida de nós, nos guarda, nos ampara, nos sustenta, fala ao nosso coração. Será que muitas vezes também nós não temos cometido tamanha ofensa? É certo que sim, mas agora, nesse momento, nós precisamos ter a consciência de que o perdão de Deus é maior do que qualquer ofensa. E como crentes que nós somos, nós devemos nos arrepender profundamente. Nós devemos, muitas vezes, se faz necessário que tenhamos uma atitude semelhante aqui ao povo. Muitas vezes o pecado que nós cometemos, nós precisamos da ajuda do irmão, nós precisamos da ajuda do presbítero, nós precisamos da ajuda do pastor. E você precisa pedir que o pastor interceda por você, precisa pedir que o seu irmão interceda por você, precisa pedir que o seu oficial, o presbítero ou o diácono ore junto com você, me ajuda aqui. Interceda a Deus por mim. E nessa fé, e nessa confiança, e nessa certeza, você também deve buscar a Deus, buscando o perdão, confessando e buscando o perdão de Deus. O povo diz, e aí o versículo 7 diz que veio o povo a Moisés, reconhece o seu pecado, e eles clamam, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Veja que o povo pede para que o mal seja afastado, para que a ameaça de morte seja tirada diante deles. Mas antes disso, eles confessam o seu pecado. Eu costumo dizer para os irmãos aqui, né, e às vezes até de maneira mais descontraída, que nós que somos do Senhor, alcançados pela graça do Senhor, não queira brigar com Deus, não queira ser rebelde, não queira insistir naquele pecado, nesse ou naquele pecado, porque Deus não vai abrir mão de você. Não queira brigar com Deus, porque Deus não vai desistir de você. E você não pode vencer Deus. Então Ele vai te levar ao arrependimento, Ele vai quebrar o seu coração, até você confessar o seu pecado e diante dEle ser restaurada a sua paz, a sua alegria, a alegria da salvação do Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, o texto nos diz que então Deus provê aqui a cura para a morte.
Olha que lindo o texto vai caminhar nesse sentido aqui. Quero que você preste atenção um pouquinho mais ainda aqui. Se esforce um pouquinho aí. Observe como o texto vai trabalhar aqui essa ideia. Deus enviou serpentes venenosas, serpentes para tirar a vida dos rebeldes. Mas o povo, diante do juízo de Deus, começa a se arrepender e clama ao Senhor. E Deus vai mandar que Moisés faça uma serpente de bronze ou de cobre e coloque essa serpente num poste para que ela fique bem visível no meio do arraial. E a solução é essa, simples. Não precisou de soro, soro antiofídico, é isso? É assim que pronuncia? Né? É assim, presbítero? Soro antiofídico. Deus é o que prepara o soro. Deus é o que prepara a cura. E ele diz, olha só, Moisés, faça assim. Coloque uma serpente de bronze na ponta de um poste. Coloque bem alto no meio do arraial. E vai ser simples a cura. Basta aquele que foi mordido, basta olhar, basta mirar na serpente e ele será imediatamente curado. Está aí no texto. Versículo 9 diz que Moisés fez a serpente de bronze, pôs sobre a haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, o que acontecia? Sarava, curava. Meus irmãos, olha que interessante. Jesus Cristo vem muitos anos depois e ele vai dizer, ele se lembra desse fato e desse mandamento de Deus para Moisés. E ele diz lá em João 3, capítulo 3, versículo 14 e 15. O que ele diz lá? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha o quê? A vida eterna. É simples a solução. É simples a solução para o problema do pecado. Basta o pecador se arrepender, confessar e crer em Jesus Cristo. Essa é a solução para o pecador redimido de maneira especial. Essa é a solução para o crente que peca, e nós pecamos muitas vezes. Então, qual que é a grande lição aqui desse texto, desse último ponto? Você peca, não peca? Muitas vezes você também reage ou age como esse povo aqui, não age? Não é assim também que nós fazemos? Deus conhece o seu coração, assim como Ele conhece o meu também. Qual é a solução? O que nós temos que fazer? Arrependa-se dos seus pecados. Confesse. E busque em Deus o perdão. Não importa o tamanho da ofensa que ele provocou a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele já pagou o preço. A Santa Ceia que nós iremos celebrar daqui a pouco aponta para o preço que Jesus Cristo pagou por causa de cada um dos seus pecados que você cometeu, comete agora e vai cometer no futuro. O perdão já está garantido. Você crê nisso? Um amém ou uma misericórdia? Meus irmãos, sabe o que acontece? Nós não podemos, quando infelizmente pecamos, nós não podemos confessar o nosso pecado e duvidarmos do perdão de Deus. Nós não podemos, você não pode confessar o seu pecado e continuar se martirizando por causa do seu pecado, porque quando você faz isso, você está desacreditando o preço que Ele pagou na cruz por seus pecados. E você e eu, como irmãos de alguém que peca na igreja, algum irmão nosso que peca, nós também precisamos compreender isso. Que quando o irmão pecou, ele se arrependeu, ele confessou, ele está sendo tratado, nós não podemos acusá-lo do seu pecado ou dos seus pecados, como se ele ainda continuasse vivendo na prática do seu pecado. Nós precisamos nos beneficiar do perdão de Deus,
e permitir que aquele que pecou também seja abençoado quando você reconhece o perdão de Deus na vida dele também. Eu falo isso, irmãos, porque eu vejo ainda que, infelizmente, alguns crentes, alguns irmãos, quando cometem algum pecado, confessam, tratam, mas têm dificuldade de tomar posse do perdão garantido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e aquele que foi mordido olhava para a serpente e era curado imediatamente. Você e eu, quando cometemos pecado e arrependidos sinceramente, confessamos a Deus Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, também tenha certeza, o seu pecado foi perdoado e você já pode usufruir do perdão de Deus. É claro que eu não estou dizendo aqui que você não vai sofrer as consequências do seu pecado, especialmente se foi algum pecado que arrasta, que traz consequências físicas, consequências sociais, e você vai ter que lidar com isso, nós vamos ter que lidar com isso de alguma maneira, buscando a sabedoria de Deus, a misericórdia de Deus, mas precisamos ter a convicção e a paz em Deus e usufruirmos do seu perdão. Observe, meus irmãos, que Moisés, ele encerra aqui. Aqui no texto não está dizendo que o povo olhou para a serpente de bronze, foram curados e Moisés continuou olhando com desconfiança para o povo, que Deus continuou irado para o povo. Moisés já muda de assunto. O assunto que vai vir na sequência já vai ser a jornada. Moisés vai registrar aqui os passos seguintes dessa jornada que continua. Ou seja, você se arrependeu do seu pecado? Foi uma grande ofensa a Deus? Foi, pastor. Mas eu me arrependi sinceramente. Eu confessei. Deus te perdoou? Perdoou. Porque Ele promete isso. Todo aquele que confessa e busca o perdão sinceramente, Deus promete o perdão. Então o que você tem que fazer? Siga essa jornada em direção ao novo céu, à nova terra, confiante em Deus, descansando sob os seus cuidados, usufruindo do seu amor. E nós, como povo de Deus, acolhendo, apoiando, orando por esse irmão ou essa irmã, como ele, nós também estamos sujeitos a pecar. E à luz do texto, que nós também olhemos para a nossa própria vida, fazendo essa autorreflexão. Diante desses 3 pontos que foram abordados aqui, possamos tomar cuidado e buscar em Deus, para que nós que estejamos em pé não venhamos a cair pecando diante do Senhor. Nesse sentido, ore pelo seu pastor. Eu preciso das orações de vocês, porque eu também sou pecador. Nesse sentido, pastor, ora por nós. Também estou orando por vocês. E assim, irmãos, uns orando pelos outros, podemos seguir adiante, confiados e sustentados no amor de Deus. Esse Deus que nos amou tão profundamente e nos conduz ao paraíso, à vida eterna, ainda que caminhemos por esse deserto sob tentações e provações. Tenha certeza de que a nuvem de Deus está sobre você. O Espírito Santo de Deus está conduzindo você. Ele te guia, Ele te guarda e Ele te sustenta. Primeiro para a sua glória, mas também para o seu bem, para o bem do povo de Deus neste mundo aqui. Que Deus assim abençoe o seu coração, abençoe a sua vida. Amém.